Olá, tudo bem? O programa de hoje é fundamental para a nossa salvação, pois vamos falar sobre o juízo final, que é justamente a sequência do estudo anterior, quando eu falei sobre o santuário. Você lembra que o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo e esse dia era o dia da expiação, lembra? Pois é, essa expiação era também conhecida e considerada o dia do juízo para o povo de Israel. Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e iniciou um processo de intercessão por nós. Durante um tempo, Jesus ficou no lugar santo do santuário celestial. Mas, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus deveria passar para o Santíssimo, iniciando assim a purificação do santuário. E foi exatamente, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que eu posso afirmar hoje que Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. E hoje, Jesus ministra, ele realiza um ministério lindo de intercessão por nós, isto é, quando ele passou para o Santíssimo, iniciou o juízo final. Você talvez esteja surpreso com essa afirmação, mas é verdade. O juízo final já começou. E para você entender bem a respeito disso, é importante dizer que o juízo final está dividido em 3 fases. A primeira fase acontece agora, a segunda fase ocorrerá durante o milênio, isto é, após a volta de Jesus, e a terceira e última fase após o milênio, que é a fase executiva, final do juízo. Para entendermos toda essa situação, toda essa mensagem do juízo final, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10. Paulo escreveu sobre isso e diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esta linguagem de Paulo, embora uma linguagem diferente, ela está se referindo exatamente ao juízo final. A Bíblia ainda fala sobre isso no livro de Atos. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 31. Veja o que diz aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A Bíblia fala em vários lugares sobre o juízo final. E eu disse no início desse programa que o juízo está dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase investigativa, juízo de investigação. E eu vou mostrar a você a primeira fase aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Presta atenção, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Observou? Vou repetir. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aqui nós temos a primeira declaração da primeira fase do juízo. É o juízo realmente de investigação. E a Bíblia diz, é chegada a hora do juízo. Outras traduções dizem, chegou o juízo. Mas não é somente esta fase. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e também o verso 5, nós encontramos uma outra citação que apresenta o juízo numa segunda ocasião, ou seja, durante o milênio. O milênio é um período de tempo entre a volta de Cristo e a descida da Cidade Santa. Aí nós teremos 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20. E é durante o milênio que haverá a segunda fase do juízo. Nós chamamos de juízo de comprovação. A terceira e última fase do juízo será após o milênio, conforme diz Mateus capítulo 25, verso 34 e 41. É o juízo de execução, o executivo. É quando Deus dará a sentença final. Para um grupo, o grupo da direita, ele vai abrir os braços e dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Mas também dirá aos da esquerda, dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Mateus 25, verso 41. Assim, o juízo está dividido em 3 fases, e aqui eu mostrei a você na Bíblia. A primeira, Apocalipse 14, a segunda, Apocalipse 20, e a terceira, Mateus capítulo 25. O juízo final, na verdade, tem muitos ingredientes, tem muitos detalhes interessantíssimos. Para falar desse assunto, nós precisaríamos de um dia inteiro para falar a verdade. Mas em alguns poucos minutos dá para falar muita coisa boa para você entender. A pergunta é, quem é o juiz no juízo final? Aqui em Salmo 50, verso 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Ouviu? Então, nesse texto diz que Deus é quem julga. Mas há um outro texto muito interessante, muito curioso, no livro de João, no Novo Testamento. Veja aqui João capítulo 5, esse é um texto lindo. João é o 4º livro do Novo Testamento. Capítulo 5, vamos lá, versículo 22, confira comigo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Observe agora o verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, aparentemente, temos uma contradição, porque enquanto o Salmo 50 diz que Deus julga, aqui diz, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o juízo. Como entender isso? Não é tão difícil assim. A Bíblia está dizendo, na verdade, que Deus é juiz, mas que Jesus também é juiz. Só que a Bíblia fala que Jesus também é advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus aparece em um momento como juiz, em outro momento como advogado. Sabe por que a Bíblia fala dessa maneira? Porque como o juízo está dividido em 3 fases, nós podemos entender claramente. Na primeira fase, Deus é o juiz. Na segunda fase, os salvos atuarão como juízes. E na terceira fase, Jesus é o juiz. Então assim, nós entendemos melhor, cada um em cada fase. Mas quem é o advogado de defesa na primeira, na segunda e na terceira fase? Na primeira fase, agora, Jesus é o advogado de defesa, nosso intercessor. Mas na segunda e na terceira fase, não haverá advogado de defesa. Isso é muito, muito sério. Portanto, agora é o tempo da salvação, agora é a chance que nós temos de encontrar a salvação, porque temos um juiz, que é Deus, e temos um advogado, que é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz outras coisas. Se Deus é o juiz na primeira fase, e se Jesus é o advogado na primeira fase, quem são as testemunhas? De acordo com Apocalipse capítulo 5, verso 11, os anjos são as testemunhas. Os anjos são as testemunhas nas 3 fases. Eles são eternas testemunhas. E vem uma outra pergunta. Então, quem são os réus? A Bíblia diz que, na primeira fase, os justos, os salvos, estão sendo julgados. E na segunda fase, são os ímpios. E na terceira fase, são todos. Isto é, hoje, aqueles que servem a Deus começam a passar por um processo de juízo e investigativo. Mas na segunda fase, somente os ímpios serão julgados, porque os justos estarão no céu durante o milênio. E na terceira fase, todos, justos e ímpios, ouvirão a sentença final da boca de Jesus. Por isso, a terceira fase, a fase executiva, será então para justos e ímpios. Assim são os réus. E uma outra pergunta interessante. Quem é o advogado de acusação nas 3 fases? O advogado de acusação é Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 12, versos 8, 9 e 10, que Satanás é o acusador de nossos irmãos de dia e de noite. É ele quem acusa as pessoas. E na verdade, ele é o advogado de acusação na primeira fase. Porque na segunda fase, Satanás estará preso, e preso por 1000 anos. Então não poderá acusar ninguém. Mas na terceira fase, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versos 5 e 6, que Satanás será solto por um pouco de tempo. Então na terceira fase, depois do milênio, Satanás, ele aparece com todos os ímpios diante de si, e ele vai criar forças para tentar fazer alguma coisa, para tentar acusar e tentar tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ou seja, em outras palavras, o inimigo é o advogado de acusação na primeira e na terceira fase,
porque na segunda ele estará preso. E a outra pergunta é: qual lei Deus vai usar para o juízo final? Qual é a norma do juízo? Que lei é a norma do juízo? De acordo com Tiago, capítulo 2, verso 12, aliás, do verso 10 até o 12, a Bíblia é clara em dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos, esta sim é a lei da liberdade. A lei da liberdade, os 10 mandamentos, com certeza é a lei de Deus que será usada como norma para o juízo final. Aquela que diz, não matarás, não adulterarás, os 10 mandamentos, norma do juízo final. Assim nós vimos quem é quem em cada fase do juízo. Esse estudo, como eu disse, é tema para um dia inteiro. Estamos apenas fazendo um resumo para você entender a base do juízo final. Não esqueça, são 3 fases. E não esqueça, hoje Deus é o juiz e Jesus é o nosso advogado. Você tem um advogado de defesa. Existe o advogado de acusação também, mas ele não tem poder sobre aqueles que seguram na mão de Jesus e que em nome de Jesus avançam. A Bíblia também diz que todos os cristãos hoje estão passando por um processo de investigação, um juízo, e que os 10 mandamentos são norma para o juízo final. Portanto, aquele que aceita a Jesus e os seus mandamentos estão sob a proteção de Deus nesse juízo. Mas aqueles que rejeitam os 10 mandamentos, como serão julgados? E aqueles que rejeitam Jesus Cristo, então, estarão perdidos. Mas Deus tem dado chance e a porta da graça está aberta a todas as pessoas. Deus tem dado oportunidade a todo mundo, a mim e a você, de tomar uma decisão. O profeta Daniel menciona alguma coisa mais sobre o juízo. E no capítulo 7, versos 9 e 10, ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Veja que no juízo final de Deus, envolvendo as 3 fases, Deus destaca a presença de livros. O profeta Daniel disse: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Na visão que Daniel teve, aparece também o trono e o fogo. Por que fogo? Porque o juízo final é para definir a vida das pessoas. O fogo queima para purificar ou queima para destruir. Isto é, no juízo final, ou você será salvo ou será condenado. Ou hoje você é purificado pelo fogo do Espírito Santo, ou um dia irá para o fogo do inferno. O fogo está no juízo, porque define a vida das pessoas, ou salvação ou perdição, depende da decisão que você toma agora. Por isso Daniel vê na visão o fogo, mas vê também os livros. O Apocalipse capítulo 20 fala muito dos livros. Eu quero destacar 3 livros. O primeiro é o livro da vida, que nós podemos mencionar baseado em Apocalipse capítulo 21, verso 27, o livro da vida. O livro da vida é o livro onde se registra o nome daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ouça o que diz a Bíblia, Apocalipse 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só será salvo aquele que tem o nome no livro da vida. E a pergunta é: quando o nosso nome vai para o livro da vida? Quando? A Bíblia diz, é quando uma pessoa nasce de novo. É no novo nascimento, através das águas do batismo. Nascer da água e do Espírito, é nesta hora que o nome vai para o livro da vida. Eu pergunto, o seu nome está no livro da vida? Você já foi batizado da maneira certa como Jesus foi batizado? Você foi batizado recebendo estudo bíblico e conhecendo as verdades de Deus? Se você foi, o seu nome já está no livro da vida. Mas se você ainda não foi, o seu nome ainda não está. E é preciso escrever logo o nome no livro da vida. E eu tenho hoje uma grande notícia. O Seminário Futuro com Esperança tem a maior notícia do ano para você. Sabe qual é a notícia? As inscrições para o livro da vida estão abertas. Amém? As inscrições estão abertas. A Bíblia diz isso para nós. Esse livro vai somente o nome.
Mas existe um segundo livro, de acordo com Malaquias 3,16, é o livro memorial. A Bíblia diz, um livro para os que temem a Deus e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito, um memorial. Esse livro memorial de Malaquias 3,16 é o livro das boas obras, onde Deus registra as boas obras da pessoa que se converteu. Mas há um terceiro livro. Esse terceiro livro está em Jeremias 2:22. A Bíblia menciona lá em Jeremias, mas também menciona em Mateus 12. A Bíblia fala de um registro de pecados, um registro daquilo que se faz de forma negativa. Vamos chamar esse livro de livro da morte. Então nós temos o livro da vida, o livro da morte e o livro memorial. O livro da vida vai o nome da pessoa convertida. O livro memorial, as boas obras. E o livro da morte, as más obras, isto é, os pecados. No juízo final, Deus olha primeiro o livro da vida. Se o nome estiver lá, olha-se então nos outros dois livros, para saber se a pessoa permaneceu fiel até o final. Se ela tem o nome no livro da vida e permaneceu fiel, será salva. Mas se o nome estiver no livro da vida e aparecer algum pecado não arrependido, não confessado e não perdoado, o nome será riscado do livro da vida. Já imaginou que tragédia ter o nome riscado do livro da vida? No livro de Êxodo, no capítulo 32, há um diálogo entre Deus e Moisés. E Moisés diz, Senhor, ou o Senhor perdoa o povo, ou me risca do teu livro. Sabe o que Deus respondeu a Moisés? Não, Moisés, riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Que pecado é esse que levaria Deus a riscar o nome da pessoa do livro da vida? Este é o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. Quando uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo? É quando a pessoa está em pecado, sabe que está em pecado, mas não se arrepende, não confessa e não abandona. Qualquer pecado pode se transformar numa blasfêmia, ou seja, num pecado imperdoável, desde que a pessoa não se arrependa, não confesse e não abandone. Por isso, meu amigo, o segredo da salvação no juízo final é o seguinte: se você cometer algum pecado, caia de joelhos, leia a Bíblia, ore a Deus, confesse os pecados, em nome de Jesus. Lembre-se que você tem um advogado de defesa que luta e intercede por você. Então, não desanime, não se desespere. A Bíblia diz que o seu pecado pode ser vermelho como a escarlata. O seu pecado pode ser o mais terrível da face da terra. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Uma gota do sangue de Jesus pode mudar sua vida para sempre. Se você está mergulhado na lama do pecado, se você se sente indigno, injusto e uma pessoa injustiçada, melhor dizendo, saiba que Jesus é a sua justiça e saiba que Jesus intercede por você no santuário celestial. Jesus é o seu advogado, é o seu intercessor. Jesus é aquele que luta e defende você. Ele criou você, morreu por você, intercede por você e voltará para buscar você. Diga amém. Jesus é maravilhoso. Então, no juízo final, não há por que temer. É só segurar na mão de Deus, de Jesus, e manter comunhão com Ele. Não há por que temer, não há motivo para isso. Deu para entender? É isso que Deus quer. Então agora chegue pertinho de mim, quero te dizer as palavras finais. E algo muito importante, chega mais perto de mim. A Bíblia nos fala do juízo final. Lá no céu, durante o milênio, nós teremos 3 surpresas. A primeira surpresa é você mesmo estar lá. Por mais fé que você tenha, chegar lá vai ser uma agradável surpresa. A segunda surpresa é você encontrar no céu alguém que, na sua opinião, se alguém não deveria ser salvo. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, esse aí? Essa daí? Mas não vai de jeito nenhum. Cuidado, não julgue ninguém, porque você terá surpresas no céu. Alguém que você acha hoje que a pessoa não será salva, ela poderá ser salva. E a terceira surpresa é você sentir falta de alguém lá no céu, que na sua opinião essa pessoa deveria estar no céu. De repente você chega lá e diz, cadê meu pai? Onde está minha mãe? E o meu marido? E a minha esposa? E o meu filho? E o pastor da minha igreja? E o padre da minha paróquia? Por que não está aqui? E Deus vai dar a você o livro da vida dessas pessoas, para você julgar por você mesmo, e analisar, e comprovar,
e saber por que essa pessoa não foi salva. Por isso, no juízo final, Deus dará todas as oportunidades para todo mundo. E eu vos afirmo, em nome de Jesus, que ninguém será salvo por engano e ninguém se perderá injustamente. Deus é justo em tudo que faz. E na verdade, Deus também está como réu. Esta pode ser uma notícia nova para você. Ou seja, nós estamos sendo julgados, sim, mas Deus também está. Porque Satanás fez uma acusação contra Deus. Satanás acusou a Deus de injusto e de várias coisas erradas. Acontece que Deus colocou o seu caráter para ser analisado, para ser julgado. E Deus quer que o caráter do bem e do mal estejam aí diante das pessoas para que todo mundo veja quem é Deus e quem é Satanás. Quando terminar o juízo final, ficará claro quem é Deus e quem é Satanás. E naquele dia, no juízo final, no último instante, na terceira fase do juízo, a Bíblia diz que vai acontecer algo extraordinário. E esse extraordinário, você quer saber o que é? Está curioso em saber o que vai acontecer de tão extraordinário? Não perca o próximo estudo. Não perca o próximo programa. Eu vou falar para você, na Bíblia, o que vai acontecer de tão extraordinário. Mas hoje, eu quero terminar esse estudo convidando você a colocar o nome no livro da vida. Escrever o seu nome no livro da vida. Então venha, aceite Jesus, aceite a verdade. Seja batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o seu nome estará no livro da vida. É isso que Deus quer para você e para mim. E se assim for, se assim você permanecer firme, fiel, tenho certeza, você estará no reino dos céus. Amém? Se esse é o seu desejo, se esta é a sua decisão, eu quero orar por você. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta mensagem de vida e de esperança. Abençoa essa pessoa que ora comigo agora e que decidiu colocar o nome no livro da vida, decidiu até pelo batismo, que a tua mão esteja sobre ela e sobre ele, e que esta atitude seja selada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.